A semana passada eu vi com vocês os edifícios garagens, onde a gente viu bastante a influência do vão, 5 por 5, 7,5 por 7,5, 10 por 10, 12,5 por 12,5. E hoje nós vamos ver os edifícios. Então, eu vou retornar ao conceito que eu já tinha visto na segunda aula, que é a necessidade da gente ter um banco de dados para comparar os novos projetos com obras da mesma tipologia, né? Então, eu estou retomando aqui para a gente fazer o link, porque nós vamos fazer exemplos hipotéticos de alguns edifícios e vamos colocar colocar no gráfico das emissões daquele banco de dados e vamos ver o que acontece. Então, recordando, a gente tinha duas coletâneas de dados, uma é essa de 52 torres, que aqui está escrito 2003 a 2007, mas na verdade é 97 a 2007. Os projetos que aqui estão relatados são projetos mais antigos, antes da entrada, inclusive, em vigor, alguns deles, da da NBR 6118 de 2003. Aqui eu vou retomar alguns dos exemplos, né? Essa estrutura aqui da direita é uma das mais enxutas que tem no gráfico. É um prédio real construído, ou seja, eu queria lembrar vocês que todos esses números que nós estamos mostrando são de prédios que foram construídos. Não é números de coisas hipotéticas ou estudos, tá? São números reais do projeto final, tá? De vários escritórios, a primeira coletânea são vários escritórios. Eu mostrei para vocês também que nós estamos usando os valores da pegada de carbono por metro cúbico de concreto e por quilo de aço do SIDAC. Aqui a gente tem valores, o melhor valor, o pior valor, e a gente chama de referência, porque não é uma média, mas é a média aqui entre esses dois valores. É a referência que nós vamos usar, porque a gente não vai ficar pegando o topo e a base. Agora, é interessante dar uma analisada que os concretos mais resistentes, tipo concreto 45, a variação em torno desse valor de referência é 15%. Já aqui nos concretos de menor capacidade, a variação é em torno de 25%. Tá? Então, quando aqui mostra uma coisa que é interessante a gente recordar, que quando eu subo a resistência do concreto, atualmente implica em aumentar a emissão. Mas a gente pode desenvolver novos concretos que vão ter emissões até menores que esses aqui, das classes mais baixas, mas com resistências mais altas. Esse é uma área importantíssima a gente desenvolver. Fala, Vanderlei. Essa é a emissão fiscal. Então, se você dividir 237 por 20, você está falando aí de um pouco mais de 10,2 por megapascal. E se você dividir 350, 370 por 45, você tem uma calculadora aí, faz 8,2. 8,2. Então, existe um ganho de eficiência até 50 megapascal importante. Então, eu já falei um pouco na semana passada. Normalmente, a gente diminuindo a pegada de carbono, a gente também diminui o custo. Não é exatamente a mesma coisa, porque tem variações de estado para estado, como a gente paga, principalmente paga a mão de obra de execução das estruturas de concreto. Então, os custos são diferentes de estado para estado, e mesmo dentro do mesma capital, do mesmo lugar, aqui em São Paulo, a gente tem diferenças de construtora para construtora. Este é o gráfico que nós tínhamos visto, né? Qual era a emissão de carbono versus o número de pavimentos, que a gente viu que é uma variável muito importante, né? Então, a gente tem emissões da ordem de 60 com o mínimo, 62,
e como máximo quase 120 quilos de CO2 por metro quadrado de obra. Isso nós estamos falando, lembrando, de torres. Hoje nós vamos continuar a falar de torres. O exemplo da aula passada, que nós chamamos de garagens, é um bom exemplo para edifícios baixos, onde a influência do pilar é muito menor. Depois nós vamos começar. O último slide de hoje vai ser a comparação desses nossos dados com os dados de garagem. Vai ser bastante interessante a gente ver os dois juntos, tá? Lembrem que depois eu adicionei a esses dados em azul aqui uma segunda série de dados que são torres de 2016 a 2020. Essas torres, elas têm uma delas que eu mostrei aumenta o consumo porque nós temos muitas transições. Lá embaixo, os primeiros pavimentos, garagem até o térreo, é feito em laje cogumelo, que eu tenho um mínimo de 20 centímetros da laje, no caso do problema de punção. E existe também a influência da norma de desempenho e as tipologias aumentaram. A norma de desempenho também afetou uma outra coisa que eu tive reolhando. Era comum até o ano 2000, 2000 e pouco, as paredes externas, algumas serem feitas com blocos de 14, revestidos a 17, 18, mas hoje todas as construções, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente usa nas paredes periféricas e paredes entre apartamentos blocos de 19, tá? Então, com isso, a gente tem a viga com a mesma largura do bloco, então isso aumenta um pouco a espessura média de vigas, tá? Então, tem vários. A gente chegava na década de 90 até os 2000, 2000 e pouco, usar lajes de 8. Aí a tendência foi ficar mínimo laje de 10, 11 centímetros, é o que a gente usa hoje, e tem uma tendência para atender a norma de desempenho no seu índice máximo de conforto acústico, as lajes terem um mínimo de 13 a 15 centímetros. Isso não está contemplado nos exemplos que nós vamos ver, tá? Então, os edifícios que nós vamos tratar hoje são esses, são 4 exemplos. Esses 2 exemplos aqui eu estou revisitando um exemplo que a gente criou, o Escritório de Arquitetura criou em 2004, e a ideia eram 4 apartamentos por andar, 92 metros quadrados cada um, com uma tipologia, é o mesmo programa de apartamento. São 3 quartos, sala, é a mesma área. Só que esse da direita, a ideia é essa aqui. Colocar uma estrutura aqui é uma estrutura mais recortada. Vai sair uma estrutura mais cara. Então, aqui é para mostrar um pouco a influência do projeto de arquitetura. É o mesmo programa, 2 arquiteturas diferentes dentro do princípio de 4 por andar, que hoje não tem sido feito, é um produto que hoje não se faz tanto mais, tá? Foi se mudando a tipologia, a questão quais são as tipologias, vão mudando bastante. Hoje existe uma tendência grande de se fazer varandas grandes por um problema do zoneamento aqui na cidade de São Paulo. Então, nós vamos estudar esses 2 prédios, sendo que esse primeiro aqui, nós vamos fazer com 20 andares, com 25 andares e com 30 andares, incluindo a cobertura, ou seja, 19 andares úteis, mais uma cobertura, 25 no total e 30 no total. Então, são 3 opções que nós vamos estudar. E esse outro é um exemplo com uma variante de apartamentos tipo estúdio. Um apartamento tipo quarto de hotel, de 22 metros quadrados. A diferença entre os dois é o núcleo de escadas elevador é na esquerda e o outro núcleo de escada elevadores é no meio, que é mais eficiente do ponto de vista do comportamento da estrutura, como nós vamos ver. Nós vamos estudar para este primeiro exemplo, vou chamar de tipo A,
Nós vamos estudar 3 opções de estrutura para as 3 alturas. O LVP, laje, viga e pilar, estrutura convencional. LCVB, que é laje cogumelo, como eu expliquei na aula passada. A laje cogumelo, então, é a laje que se apoia diretamente no pilar, com ou sem capitel. É o que está se chamando de laje lisa, e que eu proponho a gente ficar com o nome laje cogumelo, que é inequívoca a interpretação. Laje cogumelo com viga de borda e laje cogumelo com pilar parede, sem viga de borda. Então, nós vamos ver daqui a pouco essas 2 soluções, como elas são diferentes e como é que fica isso. Nós pegamos classe de agressividade 2, cobrimento nós adotamos 3 centímetros vigas, pilares e 2,5 em lajes. Tá? O 3 centímetros é que, na verdade, a gente considera aqui em São Paulo classe de agressividade 2 no entorno do edifício, no corpo externo do edifício, nas garagens, nas áreas comuns, e na parte interna a gente considera a agressividade 1 grau menor, agressividade 1. Por isso a laje poderia ter um cobrimento menor. Eu chamo bastante atenção que isso é uma das coisas que a gente tem que melhorar muito nas nossas obras. Alguns levantamentos feitos no Rio Grande do Sul mostram que os cobrimentos reais são muito menores dos que são especificados. A norma fala em um ΔC. O correto seria, eu especifico 3. Se o ΔC é 1, o máximo que o pessoal da obra poderia errar é de, em vez de 2, fazer 3 centímetros, fazer 2. Errar em 1 centímetro. Mas esse erro é muito maior. E existe na norma a possibilidade de falar, não pode usar meio. Meio ninguém faz. Eu não acredito nem que o pessoal de pré-moldados faz. Né? Então, muitas vezes se reduz os cobrimentos com... não, eu vou usar o ΔC meio porque eu tenho controle rigoroso. Ninguém tem controle rigoroso. Falta, inclusive, a especificação de como posicionar, controlar posição. Ninguém controla. O armador bota onde quer. Então, nesse sentido, eu recomendo, aliás, no Ibracon agora vai ter o Jorge Nakajima, o popular Satoru, que é um outro dos sócios do escritório, tem 2 livros sobre técnicas de armar, e o primeiro volume tem bastante a discussão de quantos espaçadores a gente tem que ter, que tipo de espaçador, né? A gente viu essa necessidade em face exatamente dos problemas de obra. E a gente precisa ter muito mais espaço, principalmente nos pilares. Pilares, o pessoal usa aquele espaçador redondo, a armadura é pesada, a armadura encosta, ele gira. Talvez o único espaçamento que se mantém um pouco mais são as vigas. Pilares e lajes é sofrível. Nós tomamos a velocidade básica de vento aqui de São Paulo, que é 38 metros por segundo, para o período de retorno de 50 anos. Categoria 4, ou seja, imaginamos esse prédio dentro de núcleos urbanos, não tão densamente ocupados. O piso a piso, a distância entre um piso e outro é 2,80. As vedações são consideradas de bloco de concreto de 14 e 19. Tá? O contrapiso mais o piso, nós estamos adotando, nesse exemplo, 5 centímetros. Hoje, a tendência é isso ser em torno de 7, quando se faz contrapiso acústico, 6 a 7 centímetros, é a manta mais 6 a 7 centímetros, o sanduíche entre contrapiso e piso. A sobrecarga é a sobrecarga da norma, 1,5 kN por metro quadrado, fora a escada, que é diferente. E o TRRF, para a gente ver o problema de fogo, a gente considerou 120 minutos. Para 30 pavimentos dá na tanga, porque a IT-08 do Corpo de Bombeiros, que especifica esses tempos, e é adotada, ela é do Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas é adotada por praticamente todos os corpos de bombeiro no Brasil. Até 80 metros, edifícios residenciais, o TRRF é 120.
Existe a possibilidade, se eu tiver um consultor, eu acho que o engenheiro de estruturas não deve se meter nisso, tem um consultor da área que faz toda a análise de proteção ao fogo, pode fazer uma análise se o edifício tem uma série de condições que tem na IT 08 e calcular um tempo equivalente, que aí a gente pode reduzir esse TRF em até 30 minutos. Tá? Então, normalmente isso é possível, mas tem uma série de condições de arquitetura, de compartimentação, tudo mais. Muitas vezes eu vejo engenheiro de estrutura se propondo a fazer isso. Não é a responsabilidade dele, ele nem tem todos os dados. Eu acho que isso é uma responsabilidade do profissional que faz o atendimento a toda a parte de prevenção contra incêndios. Visto isso, ao todo 22 opções, ficou aqui do slide passado, não tem nada a ver com isso. Bom, para começar, eu quero discutir uma questão que é importante, que é, em edifícios altos, a eficiência do nosso contraventamento é vital para a gente ter uma estrutura mais enxuta. Então, se eu não tiver uma estrutura de contraventamento mais enxuta, mais competente, eu tenho... Isso depende muito do diálogo nosso com a arquitetura, a gente conseguir alinhamentos entre paredes, que a gente consiga pórticos eficientes. Aqui é o exemplo de um pórtico de 3 pernas, 3 pilares. Aqui a deformada desse pórtico sob a ação do vento. E aí é interessante a gente comparar, principalmente quem não é de estruturas, este desenhozinho colorido aqui do meio, mal dá para ver, são os diagramas de momentos fletores de carga vertical. São muito pequenos. E aqui à direita é carga vertical mais vento. Olhem o quanto cresce. Eu desenhei em cores diferentes, mas para ressaltar, ele vai diminuindo, ou seja, o esforço combinado de vento mais carga vertical vai diminuindo com a altura, e lógico, eu tenho vento no outro sentido. Na verdade, a gente arma para uma envoltória entre vento batendo para cá, vento batendo para cá. Eu tenho uma envoltória de máximos de carga, só carga vertical, máximo vento para a direita, máximo com vento no outro sentido. Tá? E o que acontece? Vejam que os momentos são muito diferentes. Uma das maneiras importantes de a gente desmaterializar, colocar menos aço, ou seja, diminuir a pegada de carbono e também diminuir o custo, é detalhar as vigas em vários grupos. Esse grupo de vigas aqui primeiro tem mais ou menos o mesmo nível de momentos. Então a gente pega o pior, ou o segundo pior, e detalha as vigas para este andar e vai repetir nesses andares todos. Esse segundo grupo, a gente vai pegar outro nível de momentos menor. O terceiro grupo já diminuiu mais. O quarto grupo, vocês percebem que quase que não aumenta muito em decorrência do vento. Então, é essencial a gente fazer essa análise, ou seja, isto que eu grupei aqui. Ó. Aqui um exemplo, eu fiz 4 grupos, poderia fazer 3 grupos. O que a gente precisa e isso depende de estrutura para estrutura. Olha, eu preciso olhar, não, esse grupo aqui está mais ou menos semelhante, então eu vou fazer grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 de armação de vigas. Então, essas armações de vigas valem para o primeiro ou quarto pavimento. Este aqui vale do quinto ao 8º pavimento. Tá? Então, a gente vai conseguindo diminuir. Outro uso bastante importante é começar com concreto melhor. Nos exemplos aqui que nós vamos fazer concreto 35 e depois 30. Eu acho que eu já tinha comentado, aqui em São Paulo a gente usa como mínimo concreto 35, às vezes 30. Por quê? Porque usar o 25
o fator agroabastecimento é maior do que o mínimo especificado pela norma. E como não tem como controlar o fator agroabastecimento, é melhor ter uma classe de resistência maior, a gente tem um melhor módulo e tem uma melhor garantia que a gente vai atender o problema de durabilidade. Então, nós começamos, então, por exemplo, em edifícios onde eu preciso... tem um exemplo, o exemplo daquela torre de apartamentos pequenos, nós vamos começar com concretos 50, depois 45, depois 40, já não lembro, nós vamos ver daqui a pouco. Então, a gente varia o concreto. Agora, uma outra observação importante é o seguinte: a norma americana permite um artifício que a norma brasileira não permite, e é de propósito, porque a gente não acredita que isso seja possível. O pilar normalmente é concretado até o fundo da viga, que se chama de fazer o pilar solteiro. Então, a norma americana permite que eu faça o pilar, por exemplo, com uma resistência de 40, e depois o andar inteiro, inclusive a região comum, viga pilar, faz com concreto 35, 30, e diz que o confinamento garante que aquele concreto na região do nó tem a mesma resistência. Existem pesquisas feitas pelo professor Stuck, três orientados dele, que mostraram que isso não é verdade. Tem um outro pesquisador que fez doutorado no Rio de Janeiro, que eu tive na banca, que também claramente mostrou ensaios de nós e mostra que isso não é possível. A única possibilidade onde eu vejo possível isso é em laje de cogumelo, em pilares do meio, onde eu tenho realmente a altura da laje comum e um confinamento contínuo, 360 graus. Tá? Então, por favor, a norma não permite, foi uma decisão, foi discutido na norma, não vamos permitir, porque a gente não acredita nisso. Tá? Não é, a norma americana é cuidadosa em vários aspectos, para mim, nesse aspecto, não é. Tem um outro aspecto, por exemplo, da norma americana. A norma americana permite não armar a cisalhamento vigas na região central quando a tensão de cisalhamento for muito baixa. Existem vários acidentes nos Estados Unidos por problemas de falta de estribo e rupturas que são bruscas e sem aviso. Tá? Então, a gente, quando concreta, fala que vou concretar esse andar com 40, concreto pilar e todas as lajes com 40. Dá para fazer... Eu concreto 40 os pilares, depois concreto a região comum, laje e viga, com 40, e o resto da laje com 35, com 30, sei lá. Mas isto dá uma logística que a gente já fez algumas obras, o pessoal de obra prefere ter o mesmo concreto, então a gente adota, ainda assim, da economia. Tá? A economia que eu ganho de aço no pilar, usando um concreto mais resistente, paga o uso desse concreto em todo o resto da laje. Tá? Então, isso... Aqui a gente fez um exemplo mostrando como é que é a taxa de armadura do grupo 1, aquele grupo onde o vento é mais forte, 157 quilos por metro cúbico. Grupo 2, 135, grupo 3, 88, grupo 4, 57. Vejam, a armadura daquelas vigas lá em cima, se eu não tivesse, quanto seria? 57 quilos, praticamente. Um consumo bem baixo. Então, e na média, quanto o consumo deu? 104 quilos. Então, se eu não adotasse isso, se eu adotasse a armação pelo pior, eu iria usar 157 quilos por metro cúbico nas vigas. Eu posso passar de 157 para uma média de 104. Isto vale a pena ser usado, tá? Então, isso é uma medida para mim que não dá para deixar de ser usada, é importante, porque eu ganho tanto emissão como eu ganho em custo, tá? Lógico que a obra precisa usar adequadamente isso, não? Bom, nós vamos então ver para esta tipologia de arquitetura, que é uma tipologia que eu tenho alinhamento das paredes, tá?
vocês vão ver que ó, a estrutura, depois eu vou ampliar isso, a gente vai discutir melhor. Tá vendo? Eu tenho pórticos mais bem definidos nessa estrutura. Tá? Então, essa estrutura nós fizemos com 20 pavimentos, com 25 pavimentos e com 30. O LVP é o laje viga pilar. Tá? Como é que foi o consumo, como é que foi a emissão? 20 andares, 20,4, 0,204 metros cúbicos por metro quadrado, 25 pavimentos, 0,21 e 30 pavimentos, 0,22 centímetros, mais ou menos, de acréscimo. Um acréscimo pequeno, esperava mais até, a gente fez esse problema. A taxa de armadura por metro quadrado sobe, porque a armadura dos pilares sobe. Os pilares aumentam um pouco de tamanho, esse aumento de espessura média é decorrente do aumento dos pilares. E vejam que a emissão foi de 72 para 82, ou seja, 10 quilos por metro quadrado, 10 quilos de carbono por metro quadrado, a mais quando eu faço um edifício de 30 pavimentos. Isso em todo o prédio, tá certo? Então, eu estou fazendo uma estrutura de maior emissão quando eu faço um prédio mais alto. Isso a gente já tinha visto. Depois nós vamos comparar esses dados lá com aquela planilha do banco de dados. O concreto, como eu havia explicado, começa com 35, depois para 20. No caso de 20 pavimentos, a gente muda no 8º pavimento. Em 25 pavimentos, muda no 12º. E em 30 pavimentos, muda no 15º. Lógico, isso aqui também dá para estudar e talvez a gente conseguisse enxugar mais um pouquinho, a gente fazer concreto 40, depois 35, depois 30. Tá? Aqui nós estamos considerando lajes de espessura mínima de 10. Isso atende com contrapiso acústico níveis inferiores de conforto acústico. Se eu precisar um nível superior de conforto acústico, a gente precisaria aumentar a espessura dessas lajes. A laje vilã, eu vou ampliar aqui, fica melhor, é a laje aqui da sala, né? Vejam, aqui vem aquela história de que esse dormitório aqui é chamado dormitório reversível. Onde o usuário pode tirar esse dormitório, então é interessante que não fique nem viga nem pilar ali no meio, incorporar a sala, aumentar a sala. Lógico que o lavabo vai ficar, tem um lavabo aqui. Então, com isso, a gente faz uma laje maior, que tem maior espessura, nessa região, para poder contemplar essa retirada desta alvenaria. Mas, outro comentário importante da nossa experiência é as alvenarias, tanto blocos de concreto como blocos cerâmicos, a gente chama de alvenaria de vedação. Eu inventei um nome, alvenaria é uma alvenaria de interação. Ela interage com a estrutura. Ela não é um ente que eu não levo em conta ela no comportamento estrutural, mas ela trabalha junto. Por quê? Porque a estrutura tem, os pilares principalmente, tem retração, influência e encurtamento elástico decorrente das cargas adicionais. Quando eu faço alvenaria e encunho, a estrutura, o pilar continua a encurtar. Ao encurtar, existe uma interação entre alvenaria e estrutura e ela fica comprimida. Se ela não for competente, muitas vezes eu tenho que a alvenaria estoura. Isso ocorreu com algumas alvenarias de tijolo cerâmico, porque a alvenaria não tinha competência de interagir com a estrutura. Se eu fizesse uma alvenaria sozinha, tudo bem, ela estaria, mas ao interagir com a estrutura, ela precisa ter um certo nível de resistência. Principalmente aquele bloco que a gente coloca lá em cima, que é o bloco que a gente chama de bloco compensador. Então, essas alvenarias, elas ficam comprimidas, não tem jeito. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esta parede aqui, que é uma parede
desse dormitório reversível, eu construí os vários apartamentos, essa alvenaria fica comprimida e tudo fica funcionando em conjunto. Quando eu vou lá e removo aquela alvenaria, existe uma pequena movimentação da estrutura. Muitas vezes fissura a alvenaria do andar de cima, porque reacomoda o sistema. Tá? Então, é frequente. Então, hoje, muitas vezes, esse dormitório reversível, inclusive por facilidade de remoção depois, é feito com paredes em gesso cartonado ou drywall. Tá? Que é, para mim, uma boa solução, porque, primeiro, ele pesa menos, ele aceita um nível de deformação da laje maior. Pois não. Tem caso que você aumenta a questão da laje, uma alvenaria, não sei quanto faz, assim, repete. A pergunta é se tem casos onde a gente aumenta a armadura da laje porque eu tenho uma alvenaria. Depende. Em algumas situações onde eu tenho uma laje muito comprida, ele trabalha claramente numa direção, a gente calcula as lajes com as paredes nos lugares certos. Então, normalmente, a gente já tem uma armadura diferenciada por causa da alvenaria. Mas a armadura, ela influencia, a aula que vem nós vamos ver isso, ela melhora o comportamento, mais armadura melhora o comportamento no estágio 2, estágio fissurado. Mas a alvenaria vai continuar entrando em compressão. Esse fenômeno da interação é comum. A gente teve aqui no estado de São Paulo muito problema de estouro de alvenaria ao interagir com a estrutura. A associação do pessoal de alvenaria de cerâmica fez um estudo, o Augusto Pedreira de Freitas e eu participamos junto com eles, mais um pessoal do Sul, foram feitos inúmeros ensaios para se chegar num bloco compensador que resistisse ao nível de tensão que é mais que 5 megapascal. Só o 4 megapascal que a norma pede é insuficiente para interagir com a estrutura. Tá? E existem inúmeros casos de ruptura. Tá? Corrigido isso, os blocos de concreto que têm uma capacidade superior, a gente não tem patologias desse tipo. Tá? Então, ao usar bloco cerâmico, precisa tomar muito cuidado. Eu queria discutir qual é uma das vantagens desse projeto, que ele permite uma estrutura mais eficiente. Aqui, nós fizemos aqui, ressaltamos quais são os pórticos que nós temos neste prédio para resistir o vento da direção X. Então, eu tenho, olha, quanto mais comprido o pórtico, mais eficiente ele é. Um pórtico, se esse pilar aqui, virasse, esse pórtico ficava mais eficiente. Só que, ao virar, ele fica mais eficiente para esse pórtico grande, mas fica menos eficiente para esse pórtico aqui. O melhor pilar para a estrutura seria um pilar em L, mas ele é péssimo para construir, então a gente evita. Porque o pilar em L funciona bem nos dois sentidos. Existem algumas situações onde, como último recurso, a gente faz o pilar em L, porque eu preciso melhorar o pórtico nos dois sentidos. Então, vejam a quantidade de pórticos que eu tenho. Os pórticos de duas pernas, esses aqui, são menos eficientes. Os pórticos de quatro... E qual é a carga que vai para cada pórtico? Vai conforme a rigidez deles. A divisão da parcela de ventos que cada pórtico pega vai da solução de uma estrutura que é hiperestática. E em estruturas hiperestáticas, os elementos que têm maior rigidez pegam mais carga. Então, os pórticos mais longos pegam uma contribuição de vento maior. Esse pórtico, por exemplo, aqui no meio, ele é menos eficiente que o pórtico da ponta. Ele pega menos vento. Esse pórtico aqui central, embora menos comprido, os pilares todos estão virados em uma posição boa. Tá? Eles pegam. Antigamente, quando a gente não tinha
o TQS acoplado, a gente fazia esses potes, fazia na mão, com programas tipo SAP, tinha um Mix, que era um programa que foi desenvolvido aqui no escritório. A gente avaliava qual é a porcentagem de vento que cada pótico pegava, fazia os póticos em fileirinha. Hoje a gente tem uma maravilha que a gente monta a estrutura, o TQS já monta o pórtico espacial, já sai tudo automático, compatibilizado, a gente precisa saber usar o programa, mas a margem de erro é muito menor. Então, vocês estão vendo que na direção X, esse prédio é bem fornido de pórtico. Já na direção Y, eu tenho menos pórtico. Tá? Ó, na direção Y, eu tenho esses pórticos de 3 pernas, esse que não é muito eficiente, esta mudança de direção das vigas, é uma coisa que aqui, na verdade, se a gente for ver a rigor, isso tende a rasgar o lugar, esse detalhe aqui, esse é um detalhe que a gente finge que acredita que é bom, mas conforme a importância, a gente tem que alargar o pilar para essa continuidade. O ideal é que isso fosse contínuo. Esse pórtico eu fiz em azul clarinho, pontilhado, porque ele existe, contribui, mas ele é muito pouco, porque ele só tem continuidade com o pilar nesta ponta aqui, ele apoia numa viga. Funciona como pórtico? Sim, mas muito menos eficiência. A gente vê, se vocês pegarem só o diagrama de momentos de vento, nesse andar, vocês vão ver bem quais são os pórticos mais eficientes. Então, vocês estão vendo que na direção Y eu tenho menos pórticos, ainda assim eu tenho um bom funcionamento. Como é que a gente... uma das maneiras de a gente ganhar estruturas mais eficientes é entrar para fazer estrutura quando está sendo concebida a arquitetura. E aí, ir interagindo com a arquitetura, porque às vezes pequenas mudanças de arquitetura permitem uma estrutura mais eficiente. Tá? É comum ainda, mesmo aqui na região de São Paulo, uma prática que é inimiga desse aprimoramento, que é o incorporador faz uma planta de arquitetura junto com o arquiteto, se faz um projeto legal, o projeto é aprovado, aí fala, vamos buscar os projetos complementares. Complementares somos nós, né? Os projetos de estrutura, todo o resto. A arquitetura e o incorporador, que são os projetos fundamentais. O resto são os projetos complementares, que eu detesto o nome. Eu acho que a gente tem que colaborar, a gente é um projeto que deveria ser colaborativo e integrado. Em edifícios altos, isso é essencial. Vamos ver o segundo grupo de solução. É a solução de laje cogumelo com vigas de bordo. Qual é a ideia dessa solução? A gente não faz a solução em laje cogumelo. Lembrem, a laje cogumelo pode ser essa laje maciça ou pode ser em cubeta. É a mesma solução. Eu trocar essa laje interna aqui por cubeta é uma solução análoga. É laje de cogumelo do mesmo jeito. Eu tenho problemas de punção do mesmo jeito. Aí eu tenho que discutir outras questões que não vamos discutir no momento. Mas onde pega esse tipo de solução é a norma 15.200 de vento, de incêndio, exige, quando eu tenho o apoio direto da laje no pilar, espessura mínima de 20 centímetros, como eu tinha já dito. Se for só um TRRF baixo, como nós mostramos na garagem, esse mínimo é 18. Aqui nós temos 120 minutos de fogo, a exigência é 20 centímetros de espessura mínima. Então, isso já aumenta o consumo de uma maneira grande. Qual é a vantagem da gente ter as vigas de borda? As vigas de borda, a grande vantagem é que normalmente a gente faz o alinhamento das janelas
na mesma altura das portas. Então, na janela, se eu faço a laje de cogumelo sem viga de borda, eu tenho que depois fazer uma verga em cima da janela. Ou, tudo bem, faz a janela até a laje. É um outro conceito, a gente sai uma coisa mais limpa. As flechas maiores de laje de cogumelo são justamente nos extremos. Eu ter viga, eu melhoro. A solução seguinte, que é a sem viga de borda, eu tenho punção nos pilares de borda, que é um problema mais delicado, tem aquele problema da armadura contra o colapso progressivo, tá? O que é ruim? Viga é o elemento que dá... Pilar é o que dá mais trabalho de fazer, viga é o segundo, laje é a maravilha, porque é fácil fazer um tabladão de painel de forma, colocar uma armadura que não é difícil você colocar, posso trabalhar com tela, depois usar armaduras complementares. Então, essa solução dá um pouco um lugar que fica entre os dois mundos. Principalmente se eu vou fazer as vedações internas de drywall, de gesso acartonado, é super interessante porque a parede de gesso tem 7 centímetros de espessura, 6, 7 centímetros, depende do número de placas que eu tenho, e ela vai até o teto. Se eu tenho uma viga, eu tenho um caroço da viga, tenho um problema de outro acabamento, né? Então, quando eu tenho soluções em drywall, essa solução é muito melhor. E, normalmente, nesse tipo de solução, as alvenarias externas são em bloco, cerâmicos ou concreto, tá? Ou está se caminhando para fazer o steel frame, aí a viga atrapalha, aí é melhor a próxima solução. Mas esse tipo de solução, como nós vamos ver, aumentou. Olha, a gente estava em espessuras médias de 20 a 22. Agora vamos para espessuras médias de 26 a 28. Emissão 91 a 100, com o número de andares crescentes. 20 andares, 91,5. 25 andares, 96. 30 andares, 101. Aumentou pouco, 5 quilos para cada 5 andares. Essa é uma solução interessante. O consumo de aço também aumenta, né? Com isso, aumentou a emissão. Depois nós vamos colocar isso naquele quadro para ver comparação. Depois eu vou colocar tudo num slide só para a gente comparar essas 9 soluções de uma maneira conjunta. Agora vejam, aqui eu perdi pórtico, né? Olha os pórticos na direção X. Eu tenho 2 pórticos eficientes, esses do meio também são eficientes. Aqui, o melhor era ter um pilar aqui e aqui para enxugar a estrutura, se colocou um pilar só. Ele melhora o pórtico no outro sentido. Tá? Então, vocês vejam que eu perco pórticos. As vigas de periferia vão ficar mais solicitadas e mais armadas quando eu faço esse tipo de solução. As lajes têm uma taxa de armadura maior. Tá? E, no outro sentido, vejam que eu tenho esses pórticos. Tá? Aqui, esse pilar aqui no meio permitiu ficar esses pórticos aqui mais eficientes. Tá? Então, a busca da eficiência de pórticos é essencial quando eu vou crescendo a altura. O alinhamento, bons pórticos, é um trabalho muito importante de a gente conseguir garantir nas nossas estruturas. Vejam que naquela primeira... Deixa eu voltar àquela primeira solução aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, esse pórtico aqui não é muito eficiente. Se a gente conseguisse alinhar essa parede com essa, esse pórtico estaria alinhado, seria mais eficiente. É que, na verdade, quando a gente roda nos programas que a gente tem, CPCAD, TQS, AutoQI, faz de conta que é contínuo, mas, na verdade, porque junta com uma barra rígida. Mas, na verdade, o funcionamento verdadeiro, aquilo que eu já tinha comentado com vocês, que não é, a gente tem dúvidas
Porque, se vocês repararem, as vigas, elas tendem a rasgar a cabeça do pilar com carga vertical e com vento. Vamos, então, agora para a terceira tipologia de solução, que é sem viga de borda, sem viga. Só tem viga aqui, aqui no vão da escada e aqui para fechar esse vazio que tem uma alvenaria. Mesmo esse buraco aqui pode ser feito só na laje, com uma laje de 20, tá? Mesmo essa viga da frente aqui do elevador, daria para ser só a viga, só a laje com 20. É que o elevador, muitas vezes, tem umas exigências que acabam não tendo muito diálogo. Existem outras maneiras de fazer elevador. Eu já fiz elevador no meio de uma laje sem nenhuma viga de borda. Funcionou, o pessoal fez, mas era uma equipe que tinha diálogo. Então, essa história de eu ter que ter viga em volta do elevador não é um dado necessário. É uma questão de evoluir a troca de engenharia, né? A troca de opiniões. Aqui vocês veem que a espessura média já cresce de 27,5 para 29, não é muito. O consumo, o consumo de aço também, e as emissões vão de 98 a 104. Então, vamos ver os pórticos, depois a gente vai comparar esses dados. Vocês estão vendo que na direção X eu só tenho na verdade eu só tenho essas duas caixas, são pilares parede. O melhor pilar parede é o pilar parede grande, assim, de escada, ele é o mais eficiente. Esses pilares parede, muitas vezes, o pior trecho é essa ponta aqui dele, que tem um problema de segunda ordem. Então, muitas vezes, o que a gente faz, a gente engrossa a cabeça desses pilares parede para melhorar o seu funcionamento, tá? Esses dois pilares parede aqui, eu até coloquei em tracejado, porque eles são meio de faz de conta. Ele funciona, mas muito menos eficiente. São pilares, se a gente puder evitar aqui que ter, no mínimo, essa parede do fundo, porque ele não está ajudando muito. Na verdade, quem está pegando o vento aqui são essas duas caixas. Existe um problema que a gente precisa tomar cuidado, que é esse tipo de solução, os momentos vão para os pilares parede e são momentos altos na fundação. Eu já tive prédio que a gente teve que fazer estaca à tração em pilares e com proventamento desse tipo, porque o binário era grande e a carga vertical baixa. O momento muito grande e a carga vertical não muito forte. Aqui a carga vertical é um pouquinho maior, mas a gente, nessa tipologia aqui, pode ter um problema de tração. Tá? No outro sentido, nós temos mais esses quatro pórticos, são essas quatro lâminas. Elas cresceram por quê? Porque só esse pilar parede também funciona para a direção Y, mas menos eficiente. Menos eficiente não, ele também é eficiente, mas aqui se criou mais esses quatro pilares para melhorar e também melhora a entrada de punção, né? Eu já fui muito fã desse tipo de estrutura. Hoje, por causa do meu medo, paura de colapso progressivo, cada vez menos eu tenho. A gente tem feito prédios altos nesse tipo de solução, mas a gente tem que ter aquele cuidado extra para a equipe fazer a armadura no lugar certo, não descer o negativo, colocar armadura de punção e colocar armadura contra o colapso progressivo. Tá? Na sexta-feira eu vou fazer uma palestra no evento do Ibracon em Floripa, onde eu vou mostrar um caso de um edifício que é feito com painéis alveolares, um edifício alto, pré-vigas, painéis alveolares, pilares moldados em loco, e um outro prédio que é
foi feito junto, em laje cogumelo, com contraventamento em pilares parede, interessante. São de saletas, então aquela questão das furações foram super cuidadas, mas são obras que tem que ter uma equipe muito boa para fazer. E aqui nós vamos colocar os 9 juntos e vamos olhar o que está acontecendo. Então, vocês vão comparar, 20 pavimentos, 72 quilos de emissão, vai para 91,5, 20 quilos a mais, vai para 97,5 quando eu tiro as vigas de bora. 30 pavimentos, 82 quilos, vai para 101, vai para 104. Então, vocês estão vendo que sobe mais ou menos 20 quilos de emissão quando eu estou nesse tipo de solução. A tendência, se a gente quiser realmente fazer abaixar as emissões, seria ficar nesta primeira tipologia de soluções. Essa segunda, eu acho que talvez valha a pena se a gente começar a fazer uma conta conjunta, usa drywall, que é o mais eficiente. Existe uma possibilidade de retrofit muito grande, porque eu tenho uma liberdade de redividir o apartamento muito grande. Então, é uma estrutura. Tá? Então, é uma estrutura que permite o retrofit. Tá? Então, é estrutura interessante. Essa terceira é interessante, para velocidade de construção, se eu tiver uma mão de obra super treinada, mesa voadora e várias, eu até consigo, mas como é que a gente tem que botar mais números nessa conta? Se eu usar um concreto mais ecoeficiente, na verdade, usar o concreto mais eficiente, eu aproximo uma da outra, e posso até usar, mas o ideal seria usar um ecoeficiente com essas primeiras soluções. A maior tendência aqui, na cidade de São Paulo, que a gente faz muitos projetos, é ficar nessa primeira tipologia, laje viga pilar. Depois, algumas obras, estamos nessa segunda, e pouquíssimas obras, alguns clientes só, na terceira opção. Mas sempre acaba sendo não tão pura como essa aqui, que tem pouquíssimas vigas, mas fica no meio termo entre isso e isso. Tá? Depois nós vamos colocar isso aqui no gráfico lá. Então, olha aqui, ó. Esse 20, 25, 30 pavimentos, solução convencional. Não ficou lá embaixo. Aquela estrutura que eu mostrei no começo é uma dessas pequenas, né? bem baixa emissão. Eu não me lembro se é essa ou essa. Essa aqui ou essa. O que acontece? Aliás, essa aqui, 27. Não, desculpa, essa aqui. O que acontece? Ela tem lajes de 8, de 10, tem viga de 14. Ela foi feita em 97. Viga de 14 é parede mais fina. Parede mais fina. E ela tem uma conformação de laje muito eficiente. Ela tem poucas lajes grandes. Então, a armação ficou mais econômica. A espessura média de vigas dessa solução aqui, a parte de vigas é 5,5. Nessa que eu falei que é mais eficiente, é 3,5, 2 centímetros a menos. Então, a espessura média daquela solução é 17, essa é 20. Essa aqui. É essa aqui que eu estou comparando. Então, essa é 20, essa é 17, e a laje é mais eficiente, as vigas. Acabou sendo mais eficiente pela arquitetura.
Se buscou eficiência aqui, aqui também. Só que aqui tem coisas que eu precisaria subir hoje em dia, que é algumas lajes estavam com 8 e no mínimo para 10, paredes de 14 para 19. Então, com isso aqui subiria. Agora, vocês veem que o salto aqui para a solução com viga de borda, que é o triângulozinho, LCVB, laje de cogumelo com viga de borda, já sobe bastante, e com a laje de cogumelo e pela parede, nós vamos lá para cima, na faixa superior. Tá? Isso aqui daquela primeira série. Tá? Depois eu vou mostrar com a segunda coletânea junto e mais dados para vocês. Aqui é a outra arquitetura. Vocês estão vendo que aqui a gente vai se virando. Aqui, ó, aqui a gente já forçou a barra. Ó. E essa parede, essa não está alinhada, né? Aqui a gente alinhou. Na verdade, a gente pressupôs... Desculpa, aqui, ó. Não está bem alinhada. A gente pressupôs que precisa alinhar. Que eu me lembre, está um pouquinho desalinhado. Precisaria alinhar. Hã? O pilar também. O pilar veio para cá. Se forçou... Aliás, deixa eu aproveitar que eu não tinha feito agradecimento. Essa aula toda, quem trabalhou duro, eu só montei a aula, foi o Diego Matheus Carvalho, aqui. Então, agradeço a ele. Ele carregou o piano, eu aqui montei as coisas e estou aqui falando para vocês. Vocês veem que a gente tem menos pórticos, mas, olha, onde que mostra uma redundância de estrutura? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 pilares juntos, por quê? Por causa desse recuozinho. Esse recuozinho para ganhar o espaço do banheiro, para não... o banheiro não precisava tanta área, eu alinhei aqui, então a arquitetura vai fazendo os recortes para minimizar a área construída. Né? O que acontece? O ideal seria buscar uma solução onde, olha, aqui eu preciso de 2 pilares, eu não posso fazer uma viga assim, ó, a viga manivela. Dá para fazer o quê? Eu posso aumentar a espessura dessa laje e essa viga ser só uma coisa pendurada na laje, a laje é que está armada. Existem outros recursos do que fazer pilar especificamente. Aqui eu estou com uma estrutura que, está vendo? É uma estrutura em balanço que pega essa outra viga, por quê? Por causa desse outro recuo. Então, eu perco eficiência na estrutura. Nós vamos ver o reflexo disso agora, comparando as duas. Né? Opa. A gente está em 23,5 para 30 pavimentos. Vamos ver, comparar as duas. A A, que tem alinhamento, e a B. Eu tenho 1,4 centímetros de espessura média a mais. O consumo por metro quadrado de aço é mais ou menos a mesma coisa, e aumento 5 quilos por metro cúbico de... Vejam, aqui a coisa não é tão radical. Houve uma época que as arquiteturas eram todas com cantos a 45 graus. Era um inferno para fazer estrutura e para construir, porque tinha que fazer pilar enviesado, com canto chanfrado. Além do que, para comprar móvel, para mobiliar, era terrível. Graças a Deus, esse tipo de arquitetura não tem mais. Mas vocês estão vendo aqui que o mesmo programa, aqui não foi tão radical, eu tenho um ônus a mais de custo e de emissão quando eu tenho uma arquitetura que permite uma estrutura menos eficiente, tá? Então, vejam, aqui eu acabei não comentando, esta viga aqui cruzando o corredor, ela aparece no teto. São algumas coisas, mas o que eu consigo? Eu consigo um alinhamento maior, um pórtico maior. Então, algumas negociações,
é um corredor de serviço, porque é a área de serviço. Tudo bem, posso ter uma viga ali. Então, algumas coisas a gente tem que ir negociando para ganhar a eficiência nas nossas estruturas. Então, uma das coisas principais é essa: armar vigas por grupos, variar o concreto ao longo da altura, buscar pórticos mais eficientes, né? O aumentar a espessura de laje por causa de acústica, a gente tem que tentar usar isso. Deixa eu voltar aqui, eu quero comentar outra coisa. Aqui, vejam, aqui também, eu acabei esquecendo de comentar, vocês estão vendo que nesta laje aqui, esse banheiro se apoia totalmente na laje. Por quê? Porque é mais eficiente, eu não preciso ter viga embaixo dessas paredes. Mesma coisa aqui, essas paredes aqui, esta, se apoiam sobre uma laje, tá? Então, isso é o que eu chamo de convencional racionalizado, laje de viga e pilar racionalizado. Eu vou procurar, se eu tenho uma laje que eu preciso ter 10, 11, 12 por causa de acústica, vamos trabalhar com um pano um pouco maior, gasta um pouco mais de aço, mas viga é pior, tá? Então, não vale a pena, a gente precisa, então, racionalizar a estrutura. Aqui, desculpe, aqui eu falei que não tinha esse corredor, eu confundi. Aqui já tem parede, não teria problema. Mas existem muitas vezes onde eu tenho um corredor aqui, a porta é aqui, e eu passo a viga e fica a viga no corredor, tá? Vamos, então, agora ao nosso último arquitetura. Esse aqui é uma adaptação de um caso real, onde a gente tirou um monte de coisas para não ser identificado. O edifício real, na verdade, é assim. E a gente fez um exercício aqui, se esse edifício fosse assim. O que muda? Solução de estrutura. Vejam só, a solução estrutural, a primeira coisa que é importante é a gente costuma trabalhar com pilares dos dois lados do corredor. Isso dá um problema, muitas vezes, lá embaixo. Mas o porquê? Porque se eu colocar o pilar de um lado só, primeiro, esse pilar cresce muito. E segundo, eu vou ter que atravessar uma viga no corredor. E é onde eu transito com boa parte das instalações. Então, não ter viga cruzando o corredor é interessante. Do ponto de vista de estrutura, o melhor seria o pilar de cada lado e uma viga passando, né? Isso, aí ela vai. Não é uma né? É uma peneira. Então, a gente. Mas você sabe que mesmo assim, eu tenho uma foto que eu uso como. Onde a gente fez uma estrutura desse tipo, era comercial, não desse, eram saletas, e a elétrica botou todos os conduítes que deveria ser por baixo da laje. Chegou na obra, o pessoal montou na laje. Então, os conduítes eram a distância entre os meus dedos. Era só conduíte. Normalmente, o pessoal ia concretar a laje. Ainda bem que foi o gerente do conjunto de obras, chegou lá. Não, nem na direção correta era, porque se fosse ainda transversal, era longitudinal. Então, é uma loucura. Quer dizer, a quantidade de desaforos que a elétrica faz, eu acho que a gente deve ir em obra, deve interagir com a obra, mas eu tenho medo danado de ir na obra, porque a gente vê muita besteira, e aí fica abismado, depois quer abandonar a profissão. Mas, então, voltando aqui.
E uma coisa do característica da indústria aeronáutica. Que é uma interferência. Já muito tempo eu falei. Aliás, o Vanderlei levantou uma questão bastante interessante. Essa tipologia aqui, laje de cogumelo com viga de borda, ou com cubeta, foi uma solução muito usada pela Empol nos últimos anos, e ainda mais nos últimos anos, ainda na fase do Ceuto, que estava na Impar, era uma casca de concreto e o interior era uma laje de cogumelo desse tipo. É super interessante porque toda elétrica não era embutida. Então, hoje a gente embute elétrica na laje, né? Caminha pela laje quando eu faço laje de cogumelo, eu vou ter forro, muitas vezes obrigatoriamente. Então, toda elétrica, todas as outras instalações são por baixo. Qualquer troca é muito interessante, né? Mas é o que nós estamos vendo. Existe mais uma questão. Qual é a diferença dessa solução aqui, laje de cogumelo com viga de borda, com laje cubeta? Essa laje de cogumelo com laje maciça, eu não preciso de forro, a não ser nos lugares de banheiro. Na solução com cubeta, eu preciso de forro em tudo. Mas aí, com isso, mãe, embutir, eu não preciso de forro, mas eu tenho que embutir minhas instalações dentro do mar. Porque você tem que ir por algum lugar. Não, na cubeta também eu ponho forro. Ponho forro e ponho por dentro, ponho por baixo. Todos os prédios da Empar, ele me colocou forro em tudo, né? Isso. Era o forro geral. E é uma solução super, porque você reforma razoavelmente, porque você tem que pensar os shafts dos banheiros, as prumadas tem que ser mantidas. Quer dizer, o shaft tem que ser feito num lugar onde, se eu quiser reformular, ele não atrapalhe muito, né? E tem outra coisa que, se o cara fizer um banheiro em cima da sala do outro e vazar, é sempre mais incômodo. Hoje, bom, vamos voltar aqui à última solução. Vocês estão vendo que o que acontece? Quando o núcleo precisou, no caso de 30 pavimentos, com 20 pavimentos não precisaria, precisou enrijecer aqui, e o que acontece? Isso aqui gira. Então, a gente teve que aumentar esses pilares, esses pilares são maiores que esses, porque precisava mais rigidez. Se esse núcleo passasse para o meio, o problema do núcleo passar no meio provavelmente é a ocupação no térreo. Que a ocupação no térreo depende de como é que é o layout, como é que eu uso, é pior. Vocês vejam que eu tenho 5 quilos de diferença de emissão, 1 centímetro de espessura média, 5%, caixa de aço semelhante, né? Mas aqui a gente usou concreto 50, 45 e 40. Tá? É um concreto já com maior emissão. Tá? Vejam, a gente está muito acostumado a buscar estruturas mais econômicas. Hoje a gente vai buscar estruturas de menor emissão, que normalmente também são mais econômicas. Mas algumas das soluções, talvez usando concretos maiores, isso é uma coisa que a gente está aprendendo. A gente ainda não conseguiu simular, não deu tempo para fazer mais simulações. Falou, olha, se fosse outros concretos, o que aconteceria? Tá certo? E esses, o B, o C, o B e o C, desculpa, o B é aquela arquitetura não alinhada. O quadradinho é a arquitetura alinhada. Você vê que pulou daqui para cá, ganhou 5 quilos. E as diferenças entre o C e o D, que é o caixa na ponta, o caixa no meio, dá um salto daqui para cá. Está dentro da massa de dados na parte
como eu comentei, essa faixa inferior é onde eu tenho soluções em laje de viga pilar racionalizada. Agora, por último, e aqui eu coloquei também a segunda coletânea mais recente de obras, onde já reflete usos diferentes em andares, maiores espessuras de laje por causa da norma de desempenho, conforto acústico, e então, nos últimos tempos, a gente está fazendo estruturas pouco mais pesadas decorrentes dessa série de mudanças da arquitetura. Tem alguns que continuam na mesma faixa, estão vendo? Esses pontos aqui continuam na faixa inferior. Agora, eu coloquei aqui, eu estiquei o gráfico de propósito, nosso prédio de garagem era 4 pavimentos, né? 4 pavimentos, 5 metros de vão, 7,5 é a bolinha. Bolinha verde é 5 metros. Bolinha preta é 7,5 metros. Vocês estão vendo que, a sequência aqui dá lá de 5, 7,5, fica na mesma faixa de comportamento daqui. As emissões são menores. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho menos pilares, as espessuras médias são bem pequenas, né? São muito menores do que a gente está acostumado aqui. Agora, vejam que quando a gente aumenta o vão para 10 metros, para 12,5 metros, olha onde vai. Tá? Se eu fizer edifícios com vãos de 10 metros, 12,5 metros, olha o que acontece. Ó. Isso sem contar o pilar. Tá? Tem um edifício aqui, que é um edifício corporativo, que a gente depois vai tirar aqui para não... Se tirou? Não tirou, ainda está aqui. Tem um aqui que é um edifício corporativo. É esse aqui. O corporativo, o que acontece? São voos de 12 metros, 15 metros, normalmente muitos deles têm proteção. Nós vamos depois ir montando, a gente tem um banco de dados interno bem grande de edifícios corporativos, que são chamados AAA, então tem voos no mínimo de 12 metros. Então, e várias soluções estruturais, desde Laje Cogumelo, aquele prédio atrás do Shopping Eldorado, Laje Cogumelo protegida, com viga de borda, e outras soluções. Normalmente são soluções em vigas a cada 7,5 metros, essa é a solução mais limpa, mas tem outras soluções onde a gente tem que colocar mais vigas face a vãos de 15 metros. E para um vão de 18 metros, 20 metros, muitos existem, aí a gente pula lá para cima, são espessuras médias de 35, 40 centímetros, espessura média, e consumo de aço de 120 quilos ou mais por metro cúbico, ainda junto, e tem proteção. Né? Pela proposta lá fora, digamos, 60 centímetros. Dá um absurdo, né? Então, vejam, aqui a gente tem um panorama interessante. Vejam, essa curva de tendência, eu coloquei uma exponencial que acho que reflete melhor, né? Quando eu vou subindo, vejam, esses dois prédios são super enxutos. Esses prédios são projetos nossos, são ali na Avenida Santo Amaro, com a Padre Antônio Tomás. São edifícios 37 pavimentos, são 3 torres, 2 de um tipo e outra no fundo. Então, esses números, como eu contei, são edifícios reais, construídos, estão lá, tá? Então, é isso. A gente precisa... por que a gente está exercitando bastante aqui? Primeiro, agora, realmente tentar transmitir umas primeiras diretrizes de como é que a gente vai abaixar a pegada, mas a gente vai... eu vou apresentar, não na próxima aula, na outra aula, um pouco das ideias do banco de dados.
que separações nós estamos pensando em fazer? A ideia é saber o tipo de ocupação, andar, porque aí a gente fala, não, o uso é misto, ou tem apartamentos muito diferentes. Toda vez, se eu misturar uma solução, é muito comum hoje em dia a gente ter apartamentos desse tipo no começo de prédio, e lá em cima, apartamentos de 2 por andar, 3 por andar. Os pilares que ficam bons aqui não ficam bons lá em cima. É o samba do crioulo doido, samba do homem doido, ponto. Samba da doideira. Precisamos, o uso, quando eu vou misturando usos, isso cada vez está ficando mais frequente, leva a estruturas mais caras, porque é difícil compatibilizar. E mais outra coisa, quanto mais eu cresço a estrutura, mais eu preciso de pórticos, mais os pilares ficam maiores, e aí a gente acomodar os pilares na garagem, em outros lugares, é sempre um problema. Na época, houve uma época aqui no boom imobiliário onde os terrenos eram grandes. Então, o estacionamento a gente fazia fora da torre. Embaixo da torre, a gente não colocava a vaga onde estava bom. O resto usava para outros usos que eu preciso nos subsolos. Quando eu tenho terreno pequeno, eu tenho 2 problemas muito difíceis de resolver. A circulação fica embaixo da torre, ou seja, os pilares que eram bons no tipo vão chegar lá embaixo, né, em cima da circulação. Então, isso é um problema. Eu tenho que forçar a estrutura ou fazer transição. E também eu preciso de vagas embaixo da torre. E aí a arquitetura abstrai dos pilares e coloca vagas. E a estrutura é o patinho feio, é o que tira vagas, porque existem os tais pilares que vão atrapalhar. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Na semana que vem, nós vamos discutir as consequências do efeito construtivo, o que é quando o cimbramento, no ciclo de construção, como é que funciona, qual é o efeito da fluência, quais são as cargas que eu tenho no processo construtivo, o que isto implica no aumento das deformações das minhas peças. E depois nós vamos discutir, já entrando no aço 700, o problema do cálculo, a flexão, o cálculo no estágio 2, a verificação das flechas e a verificação da abertura de fissuras com aço 500 e com aço 700. Tá bom? É isso. Obrigado. Sim. Veja só, a gente está brincando com os números ainda. A gente está olhando, observando. Tem uma planilhona com 1000 dados, onde a gente vai está buscando quais são os ordenamentos possíveis, quais são novas variáveis que nos permitam julgar melhor as estruturas. Então, o quanto sobe por andar depende, nesse exemplo aqui em questão, mais ou menos deu números dessa ordem. Mas não sei, não te diria que isso é uma regra geral. Quando a estrutura é mais mal comportada, por exemplo, tem alguns pontos, esses pontos aqui de extremos, existem alguns casos são de estruturas que foram, por exemplo, o fato de eu não repetir viga, algumas coisas. Deixa eu falar aqui, aproveitar esse exemplo aqui para mostrar essa estrutura aqui. Uma solução fundamental que eu acho para a gente fazer varandas é a varanda não ser balanço de laje. O que era muito comum se fazer? Às vezes, eu não ter essa viga de borda, essa varanda ser uma laje em balanço. E ela ainda é em desnível. Qual é o grande problema? Eu preciso ter, para uma lajinha dessa, balanço pequeno, eu não preciso ter muita espessura. Mas muitas vezes a gente tem balanços de 2 metros, 2,5 metros. Então, eu preciso ter lajes espessas,
O negativo da laje é o fundamental. O pessoal pisa e sai fora do lugar. Se fissurar a laje, existem inúmeros casos de marquises com problema de corrosão e a laje cai. Então, solução de varanda. Alguns casos de prédios que estão com muita espessura média, que são prédios que têm varanda grande e são varanda em balanço de laje. E aí aumenta a laje da varanda e aumenta a laje interna também, para contrabalançar essa laje. O que eu acho que a gente precisa fazer é isso. Ó. Eu sair a varanda, ó, quem é que está segurando a varanda? Esta viga em balanço que sai do pilar. Aqui, no caso, eu tenho outro pilar. Esta viga apoia nessa viga em balanço. Esta laje aqui da varanda pode ser de 8. Ela só tem função de carga vertical. Ela não ajuda no balanço. O balanço é um balanço de vigas. Viga, eu não consigo abaixar o negativo porque eu tenho estribo. Então, uma das coisas onde me faz aumentar a espessura média é varandas mal concebidas. E aí, a outra pergunta era se na solução com pilar, o aumento é menos que 5, né? DOG de 4, 3. A caixa é bastante eficiente, né? E tem casos onde você acaba não diminuindo essa caixa, né? A caixa, ela precisa ter comprimento. O que a gente acaba fazendo depois é aumentar a espessura quando eu vou subindo mais. Fazer aquela bota, aquele engrossamento que eu comentei com vocês, né? A gente tem, ao lado do... Quem conhece o Kinoplex aqui em São Paulo, na Joaquim Floriano, tem o Brascan Century Plaza, que tem 2 torres altas em laje cogumelo protendida, onde as soluções é análoga a esse tipo de solução. Eu tenho caixas de escada fechadas, tenho protegida, recortada na borda, painel stamped na fachada e drywall interno. E valeu super a pena porque é um flat, um deles, e é muito, muito difícil. O outro edifício, até tem uma curiosidade, ele é de saletas e tem muito consultório do dentista. E a opção é contrapiso zero, porque não precisa, a laje está boa. E o dentista adora embutir os fluidos dele, o ar comprimido no piso. Então, a administração do prédio precisa ficar atenta para o pessoal não rasgar a laje pensando que é um contrapiso. Então, contrapiso... O tal do contrapiso zero, gente, em saleta, eu acho... Hoje já deixou de se fazer, só se faz contrapiso zero em garagem. O pessoal quer colocar marreta e embutir. Tá? Olha, o único material que eu vejo são os manuais técnicos dessas grandes fornecedores de material, da UMA, da Peri, que tem mesas voadoras, e olhar na internet. A mesa voadora, basicamente, é fundamental o problema da viga de borda, que eu não posso ter, mas a tipologia da estrutura para poder tirar e subir, né? Na aula passada eu mostrei até um slide de uma construção alemã, que é com mesa voadora. Olha, nos últimos tempos, raramente tem se pedido mesa voadora, não tenho visto ser usado. Tem que ser uma consultora, uma obra mais bem comportada, por exemplo. Esta obra aqui caberia uma mesa voadora, mas aí eu tenho um problema. Eu precisaria... E vocês estão percebendo que eu tenho essa viga intermediária para quê? Para diminuir a laje. Se eu quiser usar a mesa voadora, eu não consigo sair, a não ser que tenha uma mesa voadora que ela consegue dobrar o pé
descer um pouco, mas eu tenho um limite de altura de viga que eu já não sei mais dizer quanto é. Tá? Mas eu tenho que ter uma estrutura regrada, talvez para conseguir usar esse tipo de solução. Não tem sido, não nos tem, a gente não tem sido solicitado a coisas desse tipo. Essas soluções acabam aparecendo mais em prédios corporativos, muitas vezes corporativos, de saletas, coisas desse tipo, ou alguns residenciais racionalizados, e a construtora precisa estar desde o início no processo, participando das discussões, para falar, olha, eu quero fazer em mesa voadora porque eu quero ganhar rapidez e tudo mais, tal, né? Esse exemplo que eu comentei de Laje Cogumelo, que eu vou falar no Ibracom, ele tem o uso de outra coisa que é o banheiro pronto. O banheiro pronto também eu preciso ter uma viga, não posso ter viga na fachada, porque o banheiro precisa caminhar, ele não dá para ter vigas, então eu preciso ter soluções mais do tipo Laje Cogumelo, com algumas vigas de borda, mas alguns lugares para poder entrar o banheiro pronto, né? E nessas soluções, a consultora tem que estar junto para já discutir, olha, minha preferência é essa. Outra, a cubeta. Cubeta é uma coisa, é quase como um time, que nem time. Tem construtoras que falam, não, minha solução por excelência é cubeta. Quero cubeta em tudo. O Luiz Ceotto, quando foi para a Empar, ele veio da Encol, falou, não, eu quero cubeta em tudo, e era muitas vezes a gente falou, nesse caso não dá cubeta. Tem prédios onde a gente tem um prédio ao lado do shopping Ibirapuera, são 3 torres, subsolos todos são em laje cogumelo, armada, o trecho é protegido, e as torres são em cubeta, porque é o que casou melhor em cada um. Então, tem que estudar caso a caso, e a construtora está discutindo, ter um interlocutor de quem vai construir realmente ativo. Tá? As garagens, a solução que a gente tem feito de garagens é aquela de viga unidirecional. Ela ajuda muito na execução, na repetição da forma. Vocês lembram que eu comentei que as garagens de embasamento, o pessoal compra 1/3, 1/4 das formas, da área de formas do todo, e vai usando de um lugar para outro. Então a forma se mantém inteira. A forma da viga é do mesmo tamanho, de maneira que eu consiga aproveitar o painel. Quanto mais painel, o painel de laje é um painel, se eu aproveitar inteiro, eu vou de um lugar para outro aproveitando. Se eu faço uma solução assim, eu vou ter painel recortado. Se eu quiser usar em outro lugar, aquele painel não vai servir. Né? O outro, painel não recortado dura mais, porque o selo da borda dele vem de fábrica. Né? Quando eu corto um painel, eu faço uma proteção, mas nunca tão eficiente. Então, a gente tem feito, olha, desde uma obra que nós fizemos para a Encol, chama Portal da Cidade, em 1987. São 8 torres altas em Laje Cogumelo, e o subsolo é todo com vigas numa só direção. Foi uma solução bastante boa de executar. A gente já tem inúmeros casos feitos, e é uma solução que, como eu mostrei, dá um tiquinho a mais de preço e consumo, mas ganha se eu levar em conta a economia da mão de obra, se ela seria mais fácil de fazer. E forma. Ou seja, eu consigo repetir a forma mais fácil, e as instalações eu furo menos vigas. É uma solução frequente nos nossos projetos. Raramente a gente tem solução em viga nas 2 direções ou aquela viga cruzada. Nossa solução preferida é essa, e vamos até 7,5 metros. Que mais que isso já começa a forçar.
7,5 metros, 8, dá para ir.